Né? Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Passaram aí a semana? Bem, prontos para a nossa próxima aula de hoje? Espero que sim. Né? Vamos lá. Na aula passada a gente já, que foi ontem, né? A gente já conversou um pouquinho, né, sobre imaginário. Temos alguma introdução, né, a esse tema, né? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, né? E na próxima a gente encerra, né, esse tema, né? Já começa o próximo tema, né, que a gente vai conversar, e seria, né, preparo, né, para você, para encerramento, né, da terapia, né, e como é que a gente consegue prevenir, né, o processo aí de recaída, certo? Antes de darmos continuidade à nossa aula de hoje, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, né. Estou aí gravando esses vídeos no intuito de mostrar a vocês, né, como é que os psicoterapeutas, dentro dessa linha teórica, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ali trabalha. Tá? Como a gente consegue, aí, à luz dessa terapia, né, ajudar os pacientes a chegarem nos seus objetivos dentro dentro do setting terapêutico. Né? Mas se esse vídeo, né, é o seu primeiro vídeo que você está assistindo sobre esse tema, né, sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores, né, a gente já conversou bastante sobre, né, esse processo, né, da terapia, como é que a terapia ela consegue, né, enxerga, né, a psicologia, né, como uma ciência, né, então como é que ela funciona, né, como é que ela interpreta, né, o funcionamento cerebral, né, do sujeito, né, em si. Uh, e em outros conteúdos, né, essenciais para aí, o entendimento dessa técnica, né? Dessa teoria. Então, para vocês não ficarem perdidos, né, assistam, né, os anteriores para depois você assistir essa aula de hoje, certo? Sem mais delongas, nossa próxima subtópico que a gente vai conversar nessa aula de hoje seria, né, substituindo essas imagens. O que isso quer dizer? A substituição por uma imagem mais agradável foi amplamente discutida, né, em outras fontes. Ela também deve ser praticada, né, para que o paciente experimente um alívio, né, das imagens espontâneas angustiantes. É apropriado usar essa técnica apenas, né, intermitentemente quando o paciente experimenta imagens negativas. As imagens negativas fizeram parte de um processo de pensamento disfuncional. Então, técnicas como modificações serão mais adequadas. E no slide a seguir, né, explico como é que, através do exemplo, né, como é que essa técnica funciona. A gente já conhece aí como são os exemplos que eu trago para vocês, né, um diálogo entre a psicoterapeuta e o paciente dentro do set terapêutico. Pois bem, né, a psicoterapeuta ela inicia perguntando: Ebe, outra forma de lidar com esse tipo de imagem perturbadora é substituí-la por uma diferente. Algumas pessoas gostam de imaginar que a imagem angustiante, né, como uma cena em um aparelho de televisão, por exemplo. Né? Então, elas se imaginam mudando de canal para uma cena diferente, como estar deitado em uma beira da praia, caminhando em uma floresta, ou tendo uma recordação agradável. Você gostaria de tentar essa técnica? A gente responde que sim. Pois bem, né, psicoterapeuta lá. Primeiro, você vai visualizar uma cena agradável, com o maior número possível de detalhes, usando tantos sentidos quanto possível. Então, eu farei, né, que você praticar a troca de uma imagem angustiante para uma agradável. Então, que cena agradável você gostaria de imaginar? É mais ou menos assim que a gente começa a substituir essas imagens, né? Imagens perturbadoras, né? Imagens consideradas, né, disfuncionais para o paciente, com uma imagem mais adaptativa, né? Que faça com que o paciente ele consiga, né, chegar aos seus objetivos dentro desse setting terapêutico.
O próximo tópico, subtópico, na verdade, a gente vai conversar, né, seria focando nos aspectos positivos de uma substituição. O que isso quer dizer? Outro tipo de imagem introduzida é concedido para permitir que o paciente veja uma situação mais positivamente. Uma paciente que temia passar, por exemplo, né, por uma cesariana, visualizou o rosto animado de um parceiro, segurando a sua mão, né, e os rostos gentis e atenciosos dos enfermeiros e do médico. E então, a imagem maravilhosa em que está segurando seu filho recém-nascido. Então, ela modificou essa imagem numa imagem assustadora, né, de medo, de frustração, né, por esse processo, né, então, por uma em que ela se vê sendo acolhida, né, por seu parceiro, pelos médicos, né, então, transformou esse processo, né, essa imagem, essa imaginação, e, consequentemente, é provável, né, claro, não é nada certeiro, mas a probabilidade maior, né, desse momento ser mais funcional, né, digamos assim. Identificando as imagens negativas é nosso próximo tópico da aula de hoje. Vamos lá. Embora muitos pacientes tenham pensamentos automáticos na forma de imagens visuais negativas, poucos estão conscientes dela no início. Essas imagens espontâneas podem durar apenas milissegundos. Somente, né, perguntar sobre elas, mesmo que repetidamente, costumam ser suficiente. Né? Quando os pacientes têm imagens angustiantes, é útil ensiná-los, né, técnicas imaginais. Imagens não abordadas, em geral, resultam em angústia continuada. Né? Que é assim, por exemplo, que Judith, a psicoterapeuta, identifica uma das imagens espontâneas de Abe, né, o paciente, que envolve sua ex-mulher no exemplo a seguir. O psicoterapeuta começa perguntando, né? Eu entendi direito? Você estava pensando sobre esse próximo jantar em família, na casa de seu filho, né? E pensou, e se Rita me criticar na frente da família? Né? O paciente vai sim, e responde sim. Você imaginou como seria a cena? Então o paciente responde, não tenho certeza. O psicoterapeuta vai e pergunta novamente, consegue visualizar isso agora? Onde isso aconteceria? Na sala ou na cozinha? Ou sentados em volta da mesa de jantar? O paciente responde, em volta da mesa de jantar. O psicoterapeuta indaga novamente, não é ok. Consegue visualizar isso? É um sábado à noite, todos vocês estão sentados em volta de uma mesa de jantar, consegue ver isso na sua mente? Aí o paciente responde que sim. O psicoterapeuta indaga novamente, e o que está acontecendo? O paciente responde, estamos conversando sobre o feriado e Rita diz, Ebe, você sabe que só vai puxar os outros para baixo. O psicoterapeuta indaga novamente, quando ela falou isso, ela disse isso, né? Como está o rosto dela? O paciente responde, meio maldoso. Com isso, o psicoterapeuta indaga novamente. Você acha que essa imagem surgiu instantaneamente na sua mente quando estava pensando sobre o jantar em família? O paciente responde, sim, acho que sim. O psicoterapeuta indaga novamente, ok. Essa cena é o que você estava imaginando. Né? É o que chamamos de uma imagem. É um pensamento automático de outra forma. Nosso próximo tópico da aula de hoje é ensinando o paciente sobre as imagens angustiantes. Pois bem, os pacientes podem não entender o conceito de imagens se você usar apenas esse termo. Os termos, os sinônimos incluem quadro mental, devaneio, fantasia, imaginação, filme na cabeça e memória. São algumas formas, são outras formas de você trabalhar aí com o paciente. Com o paciente são mais acessível de compreendê-lo no momento, no início aí do tratamento. Muitas vezes, você precisa ser diligente, ao ensinar o paciente a identificar imagens até que ele consiga captar. A maioria dos pacientes simplesmente não tem consciência das imagens no início. E muitos terapeutas, depois de algumas tentativas, abandonam o esforço por não obter aí esses resultados positivos. Você
Né? Se você, mesmo que tiver uma imagem visual enquanto o paciente está descrevendo uma situação, pode usá-la, né, como uma deixa para sondar melhor, né, como demonstrado aí no exemplo a seguir. Né? Que aí o Judite e o paciente Abe. Né? O Judite fala, né? Abe, quando você estava se descrevendo, entrando no abrigo dos sem-tetos e se sentindo sobrecarregado, eu tive uma imagem disso na minha cabeça. Muito embora, obviamente, eu não saiba como é, né, a aparência desse abrigo. Você tem imaginado o que acontece ao entrar? Antes de darmos continuidade, né, gostaria de chamar a atenção aí a uma observação que eu fiz, né, que eu achei importante para vocês nesse momento. Né? Alguns pacientes conseguem identificar as imagens, né, mas não as relatam porque elas são gráficas, né, e angustiantes. Eles podem relutar em reexperimentar a angústia ou temer que você os veja, né, como perturbados. Se suspeitar de um desses cenários, normaliza a experiência. Né? Muitas pessoas têm imagens visuais em vez de pensamentos automáticos ou junto com os seus outros pensamentos automáticos. Mas geralmente não nos damos conta disso. Algumas vezes as imagens parecem muito estranhas, mas na verdade é comum ter todos os tipos de imagens tristes, angustiantes, ou também assustadoras ou mesmo violentas. Né? O único problema é pensar que você é estranho por ter essa imagem. Próximo tópico, né, que a gente vai conversar nessa aula de hoje, né, modificando as imagens negativas. Espontânea, né? Como é que a gente faz isso? Há dois tipos de imagens negativas espontâneas, né, que você irá abordar no tratamento. O primeiro tipo ocorre repetidamente e é experimentado como intrusivo. Você pode encará-lo, certo? Como um processo de pensamento inútil e usar técnicas de modificações. Quando as imagens, né, não fazem parte de um processo de pensamento, existem várias estratégias, né, que podem ser ensinadas ao paciente. Como, por exemplo, mudar o filme, seguir a imagem até a conclusão e testar a realidade da imagem. Alerte o paciente de que ele precisará praticar as técnicas dentro e fora da sessão para usá-las de forma efetiva quando as imagens angustiantes surgirem espontaneamente. Aqui o próximo tópico, né, a gente vai ensinar vocês, né, como é que a gente faz essa técnica de mudando o filme, tá certo? O que isso quer dizer? Pois bem, Abe, por exemplo, né, relatou uma imagem espontânea que teve recentemente. Ele se viu sentado sozinho em um apartamento durante a semana seguinte, sentando-se triste e solitário. Com isso, né, Judite, a psicoterapeuta, orienta sobre as imagens e o ajuda a criar um novo filme, como demonstrado no exemplo a seguir. A psicoterapeuta começa, né? Ebe, você não tem que ficar à mercê, né, das suas imagens. Você pode mudá-las. É como se você fosse o diretor de um filme. Você pode decidir como quer que seja. Aí o paciente responde, eu não tenho certeza se entendo como fazer isso. O psicoterapeuta indaga novamente, bem, ok, você disse que se viu sentado no sofá, sentindo-se muito triste. O que gostaria que acontecesse a seguir? O paciente responde, talvez que minha filha telefonasse e me convidasse para um jantar na casa dela. O paciente, o psicoterapeuta indaga novamente, consegue se imaginar atendendo ao telefone? Como você se sente quando sua filha o convida para a casa dela? O paciente responde, né? Bem, melhor. O psicoterapeuta indaga novamente. Não tem outro cenário que você gostaria de imaginar? O paciente responde.
Cada vez que eu ligue para minha prima e que ela queira fazer alguma coisa comigo. Você te responde, esse é um filme melhor também. A gente indaga novamente, né? Mas como eu vou saber se eles vão se tornar realidade? Ela indaga, né? Bem, antes de tudo, nenhum de nós sabe de fato, né, se você, na verdade, vai acabar sentado no sofá no fim de semana inteiro. O que realmente sabemos é que imaginar isso o faz sentir muito triste agora. Em segundo lugar, talvez possamos falar sobre como tornar mais provável que realmente ocorra um final melhor. O que você poderia fazer para tornar mais possível o encontro com sua filha ou prima? Né? Ter repertório cognitivo para isso, né? Para superar esse momento, né? Modificar, né? Esses momentos, esses pensamentos de tristeza, de angústia, em momentos mais felizes, né? Modificar, né? Com comportamentos, né? Com atitudes, com ação. O nosso último tópico dessa aula de hoje, que a gente vai conversar, seria seguindo as imagens até a conclusão. Isso quer dizer, né? Três técnicas ajudam você e o paciente a conceitualizar um problema e realizar reestruturação cognitiva, né, para proporcionar o alívio. São, primeiro, né, ajude o paciente a imaginar uma situação difícil até que ele tenha superado uma crise ou resolvido o problema. Segundo, sugira que o paciente imagine um futuro próximo em que ele fica imaginando um problema depois de outro, depois de outro. Né? E, por fim, peça que o paciente salte para o futuro distante. E quando relevante, discuta o significado de uma catástrofe. Assim a gente encerra, né, nossa aula de hoje. Na próxima aula, perdão, a gente termina esse tópico, né, a gente começa um pouquinho mais. Alguma dúvida, alguma sugestão, né, podem fazer, fiquem à vontade, não fiquem em dúvidas, tá? Pode perguntar. Vocês podem perguntar aí, meu e-mail está aí, né, a forma que vocês têm para entrar em contato comigo, uma das formas, né? A outra forma, se caso vocês queiram, pode usar os comentários desse vídeo, né? Aí eu vou estar aí à disposição para respondê-los também. Tá? No mais, espero que tenha gostado dessa aula de hoje, né? Tenha entendido um pouco mais sobre esse tema dessa aula, né? E tenha uma ótima semana, né? E nos vemos na próxima aula. Fui!